Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa quarta aula da 22ª semana. Vamos lá? Eu trouxe para vocês hoje mais uma vez o livro Chapeuzinhos Coloridos, um livro de José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta. As ilustrações são de Marília Pirilho. Hoje nós vamos conhecer a Chapeuzinho Branco. Chapeuzinho Branco. Era uma vez, numa pequena vila perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, de modo que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco, e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Um dia sua mãe lhe disse: Chapeuzinho, leve esses suspiros para sua avó que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha. Nunca ninguém vai visitá-la. E isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para minha solitária vovozinha. Então, a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim: Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Uns suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: Ah, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que só para passar o tempo sou capaz de comer a avó dessa menina, a menina e os suspiros de sobremesa. Então o lobo teve uma ideia e disse: Está vendo aquela trilha? Também vai até a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de crianças brincando por lá. Por que você não segue por ali? Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou outro caminho. Só que lá não havia meninas e meninos. Ela olhou para trás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da vovó. Quando chegou, bateu a porta. Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo, disfarçando a voz. Vim trazer uns suspiros para a senhora. A vovó então levantou-se, calçou suas polainas e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo e não o Chapeuzinho quem estava lá, não se importou. Ela sabia que ia ser devorada, mas vivia tão só e esquecida que achou bom ter alguma companhia, ao menos por um breve instante. E de fato foi apenas um breve instante, porque o lobo faminto saltou sobre ela e a devorou, antes que ela pudesse dizer seja bem-vindo. Depois de dar um pequeno soluço, o lobo disfarçou-se de vovó e deitou na cama para esperar Chapeuzinho. Olha lá o lobo saltando em cima dela. A menina vinha bem devagar pela mata, colhendo folhas, flores, escutando os pássaros, brincando com esquilos, bebendo água das fontes e cantando sua música. Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Finalmente, quando chegou à casa da avó, ela bateu na porta. Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou o lobo, imitando a velhinha. Vovó, sou eu, sua netinha. Entre, minha querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas, usando a touca de modo que só se podia ver um pouco de sua cara.
A menina, percebendo que alguma coisa estava esquisita no ar, perguntou: por que você tem orelhas tão grandes? São para escutar as vozes dos amigos. Ah, e essas mãos tão grandes? São para abraçar as visitas. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro dos outros. E essa boca tão grande? Podia ser para conversar, mas vai ser para te comer mesmo. E dizendo isso, o lobo ficou em pé sobre a cama e preparou-se para saltar sobre a menina. Olha lá. Mas antes que fizesse isso, Chapeuzinho Branco ergueu a mão e disse: quero que o senhor saiba que eu não me importo de morrer, porque sou uma menina muito triste, pois amava o meu pai e ele morreu. O lobo, que era muito emotivo, não esperava ouvir aquilo. Então, sentou-se na cama e começou a chorar. A menina também ficou emocionada e pôs-se a soluçar. Então, um caçador que estava andando por ali escutou aquela barulheira e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu o lobo e a Chapeuzinho chorando, ele colocou balas em sua espingarda e apontou para o lobo. Mas quando ia tirar, ouviu a porta fazer um nhé. Era a mãe de Chapeuzinho que vinha chegando. Ela e o caçador trocaram um olhar como se conhecessem de algum lugar. Ele abaixou a arma e perguntou: minha senhora, por acaso nos seus tempos de menina, você não morava em uma casinha no alto da colina? Sim, respondeu a mãe de Chapeuzinho Branco. Pois eu era seu vizinho. Astolfo? Eu mesmo? Puxa, quanto tempo! Como é que você me reconheceu? Na verdade, eu nunca te esqueci. Confesso que eu era apaixonado por você. Ah, sim, você me deixa encabulada, mas devo admitir que eu também tinha uma quedinha por você. Pena que os meus pais decidiram sair lá da colina. Pois é. E o que aconteceu com você? Eu me casei e tive essa bela menina, mas o pai dela morreu, sabe? Quer dizer que você está livre? Quer dizer, viúva? Sim. Olha lá os dois se encontrando. Os dois estavam no maior bate-papo quando a avó gritou lá de dentro da barriga do lobo: me tirem daqui! O caçador falou para a mãe de Chapeuzinho Branco: bem, você se importa se eu tirar a vovó de dentro da barriga do lobo antes da gente continuar a conversa? Não, não, vai em frente. Aí o caçador apertou a barriga do lobo com força e a vovó saiu de lá num pulo. E a desengolida velhinha, quando se viu livre, falou: muito obrigado, senhor caçador. O senhor salvou a minha vida. Se bem que a minha vida é tão solitária que eu nem me importei de ter sido engolida. Sua vida não será mais solitária, minha senhora. Não? Perguntou vovó. Não, respondeu o caçador. Pois eu vou pedir a mão de sua filha em casamento. E se ela aceitar, nós vamos morar todos juntos. Pois eu aceito, disse a mãe de Chapeuzinho. Ao ouvir isso, a menina falou: que bom, agora vocês têm um ao outro. Vovó tem companhia e eu tenho um pai. Mas e o lobo? Nesse momento, o lobo disse: também estou cansado de ser um lobo solitário. Que tal se vocês me adotassem como lobo de estimação? E assim, todos ficaram felizes para sempre. O caçador e a mãe de Chapeuzinho Branco, porque se casaram. A vovó, porque passou a ter companhia. O lobo, porque deixou de ser solitário. E Chapeuzinho Branco, porque aprendeu uma lição. Ninguém gosta de ficar sozinha. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Bem legal, né, gente, essa história? E é verdade, ninguém gosta de ficar sozinha, né? Às vezes a gente precisa de um momento, né, de sossego, um momento sozinho, um momento para respirar, para colocar a cabeça no lugar, né? Às vezes a gente está com algum problema, ou então tá bravo por algum motivo, e aí a gente fala: eu preciso ficar sozinho, eu quero um tempo para mim, eu quero ficar sozinho. Mas isso são pequenos períodos, né?
Nós não vivemos para ficar sozinhos. Nós vivemos para ficar em grupo, né? Então, assim, a gente fica aquele tempinho sozinho e depois a gente já quer brincar com o primo, a gente já quer ir passear, já quer ir bater perna, não é? Já quer ir na casa da avó, já quer ir na casa da mãe, não é assim que acontece? Porque nós não nascemos para ser sozinhos, nós nascemos para viver em grupo. Tanto é que a gente nasce numa família, normalmente a gente está sempre junto com a nossa família, depois vai para a escola, fica junto com os amigos, não é assim? Então a gente não nasceu para ser sozinho. E aí a gente está vendo no caso da Chapeuzinho Branco. Ela estava triste, estava se sentindo sozinha porque o papai tinha morrido. A vovó, que estava morando sozinha, longe de todo mundo, estava triste. O lobo ficou triste, o lobo estava todo sentimental, até chorou com a história da Chapeuzinho, coitadinho, né? Então, no final, todo mundo ficou feliz porque eles se uniram, eles ficaram juntos. Vão ter momentos que eles vão precisar de sossego, vão querer ficar sozinhos, mas é um tempinho, né? Logo a gente melhora e já quer ficar junto das outras pessoas de novo, né? É assim que a nossa vida é. Se vocês conhecem alguém que essa tristeza é muito profunda e que parece que nunca acaba, que a pessoa sempre está triste, sempre está chorando, vocês podem comunicar alguém, né, da família dessa pessoa, a mamãe da pessoa, o papai da pessoa, ou um irmão, alguém que possa ficar de olho nessa pessoa para ver o que está acontecendo, tá bom? Muito bem. Então, seguindo aqui, nós continuamos aqui no mês de agosto, hoje, dia 19 de agosto de 2021, tá bom? Nós estamos chegando perto do dia do folclore, tá? Lembra que eu já falei para vocês que o mês de agosto é o mês que nós comemoramos o folclore? Então, dia 22 de agosto é o dia do folclore. Estamos chegando lá pertinho, hein? Hoje é dia 19. 19/8 de 2021, quinta-feira. Aqui no nosso cronograma, dia 19/8, teremos aula de matemática, sequência didática 3. Continuamos aqui, brincando e aprendendo na praça. Aula 9, as quantidades de plantas na praça. Livro Aprender Sempre, páginas 122, 123 e 124, ok? Podem abrir, colocar a data nas 3 páginas que nós já vamos começar. Então, aqui, aula 9, as quantidades de plantas da praça. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos comparar as quantidades de plantas da praça e fazer leitura de tabela e gráfico. Tiago encontrou o jardineiro e falou para ele que seu pai gosta muito de jardinagem e cultiva várias plantas em casa. Há plantas cujas folhas são mais bonitas que suas flores. Há outras cujas flores é que se destacam. O jardineiro tem que enviar para a prefeitura um relatório mensal sobre as condições dos canteiros. Ele colocou as informações em tabelas e gráficos. Veja a tabela com a quantidade de plantas da praça nos meses de junho e julho. Então, olha lá. Olha as plantas na praça, né, nos meses de junho e julho. Vamos observar aqui? Então, nós temos, olha, mês de junho. Roseira, nós temos 45 roseiras em junho, 45 roseiras em julho. Amor perfeito, 150 em junho, 145 em julho. Cactos, 30 cactos em junho, 30 cactos em julho. Costela de Adão, 30 costelas de Adão em junho e 30 em julho. E samambaia, 14 em junho e 14 em julho. Essa praça deve ser maravilhosa. Eu amo planta e todas essas plantas aí são perfeitas, de lindas, muito lindas. Então deve ser uma praça muito linda, né? Ó, a fonte dessa tabela, quem deu as informações para que essa tabela fosse preenchida foi o jardineiro da praça, quem cuida do jardim da praça. Letra A. Circule o nome da planta que tem a maior quantidade e marque com X a que tem a menor quantidade no mês de junho. Então, nós vamos olhar apenas aqui no mês de junho. Qual foi a planta no mês de junho que teve a maior quantidade? Observem aí, na linha do mês de junho. Olha, nós estamos aqui no mês de junho, ok? Ó,
Então, nós temos aqui o mês de junho. Qual foi a planta que teve a maior quantidade? Foi essa aqui, né? 150, né? Plantas. É o amor perfeito, olha. Então, circulamos o nome da planta que tem a maior quantidade. E agora nós vamos fazer um X na que tem a menor quantidade. Qual é a que tem menor quantidade? Samambaia, né? Olha lá, só 14. A menor quantidade foi samambaia. Qual mês possui mais pés de amores perfeitos? E quantos a mais? Qual mês que tem mais pés de amores perfeitos? Então, amor perfeito está aqui, onde a gente circulou. Então, em junho teve 150 e em julho teve 145. Qual mês que teve mais, então? Mês de junho, né? Que teve mais. E quantos a mais? Em julho teve 145. Qual é a diferença de um mês para o outro? De 145 para chegar em 150, quanto que falta? Vamos fazer? 145, 146, 147, 148, 149, 150. Então, 5 a mais, né? Continuando, então, 5 a mais. Letra C. Quantos são os cactos e quantos são os pés de costela de Adão? Vamos ver? Olha lá. Cactos. Nós tivemos 30 e 30 em julho. Costela de Adão, 30 em junho, 30 em julho. Olha lá, é a mesma quantidade. Então, o que podemos dizer sobre as quantidades de cada um? O que a gente pode observar? Nós podemos observar que, olha, são 30 cactos em cada mês e 30 costelas de Adão em cada mês. As quantidades são as mesmas nas duas plantas, tanto no mês de junho quanto no mês de julho. A quantidade se repete nas duas plantas, certo? Muito bem. Vamos observar aqui o número 2. Olha lá que interessante. No mês de agosto, o jardineiro montou um gráfico para verificar a quantidade de plantas da praça nos últimos 3 meses. Então, observem, olha, esse gráfico, olha lá, é quantidades de plantas dos meses de junho, julho e agosto. O que é isso aqui que eu grifei para vocês? Que nome que eu posso dar a isso aqui? Ele está em cima do gráfico, o que ele é? O título, né? O título do gráfico. Então, o título é quantidade de plantas dos meses de junho, julho e agosto, os 3 meses que foram citados ali. Então, nós temos aqui a quantidade de cada mês. Então, aqui, roseiras em junho, roseiras em julho, roseiras em agosto. Amor perfeito em junho, em julho e em agosto. Tá vendo que tem 3 barrinhas em cada? Porque cada barrinha se refere a um mês, né? Então, nós estamos trabalhando em 3 meses, com 3 meses, então, são de 3 meses, ok? Então, vamos observar aqui as roseiras. Eles tiveram um pouco menos de 50 roseiras em cada mês, tá vendo que tá igual? A altura da barrinha é a mesma, né? Então, eles tiveram a mesma quantidade, quase, deve ter sido aqui, ó, uns 48, mais ou menos, né? Que tá chegando aqui bem pertinho dos 50. Amor perfeito já não segue esse padrão de ser igual, olha. Aqui nas roseiras, nós tivemos na mesma altura as barrinhas. Amor perfeito não, ó. Amor perfeito em junho teve 150, 149, que está bem pertinho aí do risquinho, né? Do 150. Em julho, teve um pouquinho menos, deve ter sido uns 147, 148. Em agosto, foi bem menos, olha. Uns 130, vamos colocar, uns 120, talvez, né? Deve ter sido aqui. Então, teve uma diferença entre os 3 meses na quantidade de amor perfeito, né? Olha o cacto. O cacto deve ter sido uns 25, 30, talvez no máximo, mas eles também mantiveram um padrão, olha, foi os 3 meses com a mesma quantidade, né? Costela de Adão, mesma coisa, os 3 meses com a mesma quantidade. E a samambaia, mesma coisa, os 3 meses com a mesma quantidade.
Samambaia deve ter ficado entre uns 14 e 15 mesmo, né? Que era o que a gente estava vendo lá na tabela, tá? Então, vocês observem aqui, olha, que aqui embaixo nós temos a legenda, ó. Junho é esse azul mais escuro, tá? Esse primeiro azul que nós temos aqui, olha, representa o mês de junho, tá? Julho é o amarelo, tá? A barrinha amarela representa julho. E agosto é esse azul mais clarinho, a barrinha mais clarinha representa a quantidade de agosto, tá? Fonte, novamente, é o jardineiro da praça, ele que disponibilizou das informações, tá bom? Então, responda, qual o nome do gráfico? E agora, vocês se recordam onde está o nome do gráfico? É o título, né? Olha, quantidade de plantas dos meses de junho, julho e agosto, né? Esse é o título, o nome do gráfico. Quantidade de plantas dos meses de junho, julho e agosto, ok? Letra B. Você sabe dizer o que significa a fonte de um gráfico? Bom, a gente já conversou sobre isso, né? Nós já falamos isso no decorrer da atividade. A fonte de um gráfico são as informações que são colhidas, né? É de onde as informações foram tiradas. Quem passou essas informações, né? Então, a fonte é a pesquisa que você fez. Então, por exemplo, ali, né, no gráfico, a fonte foi o jardineiro da praça. Foi com ele que as informações foram coletadas. Foram perguntadas as informações, através das respostas, né, das informações que ele passou, foi feito o gráfico, foi feita a tabela, tá? Então, é de onde as informações são tiradas, tá? E letra C, observe o gráfico. O que é possível dizer sobre as quantidades de roseira, cacto, costela de Adão e samambaia? Então, presta atenção. Roseira, cacto, costela de Adão e samambaia. Sobre as quantidades dessas plantas, vamos olhar? Então, olha lá. Nós temos que observar as roseiras, o cacto, a costela de Adão e a samambaia. O que a gente pode observar aqui? Nas quantidades das plantas dessas quatro plantas. O que a gente observa? A gente já falou, né, lá atrás. Nós percebemos que elas não mudaram as quantidades, né? Nos 3 meses permaneceu a mesma quantidade, né? Então, o que a gente observa aqui, ó? Que as quantidades dessas plantas foram iguais nos 3 meses. Não houve alteração nenhuma, né? Permaneceu igual, os 3 meses com a mesma quantidade. Certo, pessoal? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.